E aí galera, aqui é Ricardo Gomes e hoje na semana 3 de H3 a gente vai estudar um importante acontecimento do século XX que foi a Primeira Guerra Mundial, beleza? Eric Hobsbawm, um importante historiador inglês já falecido, teria chamado o século XX de breve, o breve século XX. Ele toma como referência para início daquele século a Primeira Guerra Mundial e o término seria exatamente o fim da Guerra Fria. Então a gente vai analisar o que na visão de Eric Hobsbawm, seria o início do século XX, a Primeira Guerra Mundial. E aí eu começo ilustrando aqui para vocês, com essa foto, um dos cenários de horrores da Primeira Guerra Mundial, que são as trincheiras. Muita gente, por exemplo, se refere à Primeira Guerra Mundial como sendo a guerra suja de trincheiras. O que seriam as trincheiras? Seriam essas valas cavadas no chão, porque quando a guerra começou, houve um movimento dos exércitos inimigos, indo cada qual para cima do outro, mas essa guerra, ela aconteceu por um período maior do que se esperava. Então, dá uma certa travada num determinado momento. Então, os soldados cavam essas valas para se protegerem das balas inimigas, tá? E viver dentro de uma trincheira dessa era uma situação desumana, porque os homens ali conviviam, os soldados conviviam com água da chuva, com os insetos, com cadáveres que eram os próprios amigos que haviam morrido e ficavam apodrecendo ali, próximos aos outros. Então era uma situação realmente trágica, tá? O que é que você precisa saber para começo de conversa no que diz respeito às causas da Primeira Guerra Mundial? Tá? Tenha sempre com você a palavra imperialismo. O que é que a gente chama de imperialismo? O século XIX foi o século em que aconteceu o chamado neocolonialismo, ou simplesmente imperialismo. Neocolonialismo é uma referência a um novo colonialismo. Isso dá margem para que a gente pense no antigo colonialismo. E o antigo colonialismo foi aquele da época da expansão marítima, por exemplo, em que Portugal veio para o Brasil, os portugueses vieram para o Brasil e transformaram o Brasil em colônia de Portugal. Naquele período da crise do feudalismo, os europeus sentiam a necessidade de irem buscar fontes fornecedoras de matéria-prima além mar. Mas no contexto da Primeira Guerra Mundial, é um outro tipo de colonialismo que acontece. É um novo colonialismo. Enquanto no século XVI, ainda era a época do mercantilismo, no século XIX, na época do neocolonialismo, o contexto é o da Segunda Guerra Mundial. O contexto é aquele em que as indústrias já estavam a todo vapor, desejosas de se alimentarem de minérios de ferro, de petróleo. Então, as grandes potências capitalistas, elas se dirigiram, por exemplo, para a África e para a Ásia, em busca de fontes fornecedoras de matéria-prima. Então, começou uma disputa desenfreada entre as várias nações para se apropriarem desses recursos. E nos vários desentendimentos que aquelas nações tiveram, o resultado, o clímax disso foi exatamente a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Eu estou mostrando aqui para vocês duas charges, elas são muito famosas na história. Você está vendo nessa superior um indivíduo que é, na verdade, uma caricatura de Otto von Bismarck, que foi um Junker responsável pela unificação da Alemanha no século XIX. E veja que ele está com a mão ocupada por uma faca que ele usou para fatiar uma espécie de torta com o nome África. E no entorno da mesa a gente percebe alguns indivíduos que são, na verdade, representantes de governos como França, Inglaterra, etc. Essa reunião aí, ela aconteceu de fato entre 1884 e 1885, é a chamada Conferência de Berlim, em que Otto von Bismarck, representando a recém-unificada Alemanha, estava conduzindo essa discussão sobre como a África deveria ser ocupada, como as várias potências capitalistas iriam resolver o problema sobre qual parte da África será de quem. Então, houve uma tentativa ali de estabelecer uma espécie de regra, uma espécie de pacto de ocupação do continente africano, mas acontece que não deu em muita coisa não, porque as disputas só se acirraram e em 1900 mais de 90% do continente africano estavam nas mãos destas
de cerca de 14 potências capitalistas. Neste mesmo 1900, mais de 56% da Ásia estavam nas mãos destas mesmas potências capitalistas, e isso fez com que elas, se desentendendo, terminassem naquele grande conflito mundial que foi a Primeira Guerra Mundial. Já na outra charge, você vê representantes dos vários países, como aqui, a Rainha Vitória, o representante do governo alemão, que é uma referência ao próprio governo de Otto von Bismarck. Temos aqui a Rússia, a França soprando no ouvido da Rússia. Temos aqui o Japão indeciso, com que parte da China eu vou ficar. E vejam que sobre a mesa tem um mapa, uma espécie de torta, digamos assim, com o nome China. E lá atrás o governo chinês desesperado porque está vendo o seu país sendo fatiado por vários países que tinham interesse naquele mercado, tá bom? Então, isso aí é o contexto da segunda Revolução Industrial, no século XIX, e daquela disputa desenfreada entre as várias potências capitalistas, por fontes fornecedoras de matéria-prima, mercado consumidor, etc, etc e tal. E nesse momento eu estou aqui apresentando para vocês o mapa europeu, e vejam que neste mapa a gente tem alguns círculos, uns na cor vermelha, outros na cor azul. Esses círculos aqui que estão na cor azul, eles indicam um dos blocos da Primeira Guerra Mundial, que foi a chamada Tríplice Entente. Já os círculos em vermelho, eles são representativos da chamada Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança, elas podem ser também referenciadas numa questão como sendo as potências centrais. Essas alianças aí, elas eram meio exóticas, porque, por exemplo, a Itália estava com a Áustria, muito embora tivesse a Áustria como um dos seus grandes desafetos. Tá? Quais eram os interesses de cada um desses países nestes dois blocos? Mas antes da gente falar de cada um, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vejam que aqui a gente tem a Rússia, a Inglaterra e a França compondo a chamada Tríplice Entente. E nós temos aqui o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália compondo a chamada Tríplice Aliança. Vê o que eu vou dizer agora. Muito embora a Alemanha, Áustria, Hungria e Itália fossem a Tríplice Aliança, quando, por exemplo, uma questão se refere aos países aliados, a gente não está falando dos países da Tríplice Aliança, a gente está falando dos países da Tríplice Entente. Então fica bem ligado nisso, porque senão você corre o risco, por exemplo, no vestibular, de perder a questão, tá? Por que a Inglaterra está na Primeira Guerra Mundial? Porque a Inglaterra está temerosa, porque o novo império está se levantando e ameaçando o domínio que a Inglaterra exercia, por exemplo, na política internacional, no mercado internacional, ao longo de todo o século XIX, que era a Alemanha. Tem até uma frase famosa, um pensamento, um dizer famoso, por exemplo, dos ingleses, sobre o crescimento do poderio alemão, que é: enquanto a marinha de guerra da Inglaterra é uma questão de necessidade, a marinha da Alemanha é uma questão de luxo. Então isso mostra o quanto a Inglaterra sabia do crescimento do poderio alemão. E por que a Alemanha estava tão poderosa? Bem, a Alemanha era recém-unificada, foi unificada, a sua unificação foi concluída por volta de 1871, e quando a Alemanha foi unificada, ela que havia guerreado com a França, e Otto von Bismarck, o unificador da Alemanha, derrubou o imperador da França, Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte. Esse Otto von Bismarck invadiu a França, foi ao Palácio de Versalhes, obrigou a França a assinar a sua rendição e ainda pegou da França um território muito rico em carvão e ferro, que era a Alsácia-Lorena. Então isso turbinou a indústria alemã de uma forma que o crescimento da Alemanha, desde a unificação para frente, foi muito rápido. Então a Inglaterra estava com medo do crescimento alemão, estava com receio. Tanto é que a inimiga histórica da Inglaterra, que era a França, começou a se aproximar da Inglaterra, e a Inglaterra buscou essa aproximação também com a França
porque mesmo sendo inimigas históricas, mas naquele momento havia uma ameaça maior ao poderio das duas. Então Inglaterra e França tiveram que aparar as arestas, tiveram que deixar suas pendengas de lado e se uniram contra o crescimento do Império Alemão. E a Inglaterra e a França se juntou o Império Russo. Os alemães também queriam traçar uma estrada de ferro que sairia de Berlim e iria até Bagdá, no Iraque. E isso, de certa forma, meio que amedrontou a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha o controle de jazidas de petróleo em regiões do Oriente Médio, e essa estrada de ferro sendo construída até Bagdá iria jogar os alemães justamente em cima dessas jazidas de petróleo. E a Inglaterra não desejava isso. E a França, por que está aqui? Porque a França quer a Alsácia-Lorena de volta, que está com a Alemanha, desde a unificação da Alemanha. E porque a França domina vários países do norte da África, mas a Alemanha recém-unificada, ela saiu em busca de colônia e ela exigia o Marrocos para si. Mas o Marrocos estava sob domínio francês. Então, mais um episódio que vai contrapor França e Alemanha, que foi a questão marroquina, a disputa pelo Marrocos no norte da África. O que é que a Rússia está fazendo aqui? Bem, vejam que tem uma seta que sai da Rússia, uma seta pontilhada e vai em direção à Sérvia. Essa região aqui da Sérvia, da Eslovênia, Croácia, Bósnia, essa região aqui é uma região formada por países de língua eslava. E quem mandava em tudo isso era esse império aqui, o Império Turco-Otomano. Mas durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano estava se esfacelando. Ele é até conhecido nesse contexto como o grande enfermo, o grande doente do conflito. Então, como o Império Turco-Otomano estava em decadência, esses países de origem eslava estavam se aproveitando da situação para se tornarem independentes. Mas havia o receio, já que eles eram países pequenininhos, que, ficando independentes, alguma potência dali a pouco iria aparecer, iria exercer o domínio sobre um, dois ou todos os países eslavos. Por isso, esses países eslavos resolveram se unir. E liderados pela Sérvia, eles organizaram uma proposta de formarem uma só nação eslava, que seria chamada de Grande Sérvia. Então, essa união dos países eslavos em favor da Grande Sérvia, no contexto da Primeira Guerra Mundial, é o que a gente chama de pan-eslavismo. Pan, a união de todos os países de origem eslava daquela região. E a Rússia, como está sendo mostrado aqui, ó, a Rússia apadrinhava, apoiava o pan-eslavismo. Se diz porque ela gostaria no futuro de se apropriar dessa região para si. A intenção da Rússia era ter uma saída para o mar Mediterrâneo. Tá? E apoiar o pan-eslavismo e depois se apropriar da região seria uma excelente saída para a Rússia poder chegar ao destino que era o mar Mediterrâneo. Ok? O Império Alemão está na guerra por conta do seu crescimento, e nesse crescimento vai haver o atrito com a Inglaterra, vai haver o atrito com a França. E a Itália? A Itália foi um país que também se unificou mais ou menos na mesma época que o Império Alemão. E tanto a Alemanha quanto a Itália, quando tiveram que lutar pela sua unificação, guerrearam contra a Áustria. Porque vocês devem lembrar, quando Napoleão Bonaparte foi derrubado em 1815, estava ali se contextualizando o Congresso de Viena. E o Congresso de Viena, na Áustria, foi conduzido pelo rei absolutista, né, da Áustria, Metternich. E a Áustria, liderando o Congresso de Viena, se deu alguns privilégios, como, por exemplo, ter o controle de Veneza, Lombardia, na Itália, exercer influência sobre a Confederação Germânica, que mais tarde se tornou a Alemanha. Então, tanto a Alemanha quanto a Itália, para se unificarem, guerrearam contra a Áustria. E mesmo a Itália tendo se unificado, algumas pequenas regiões da Itália sempre se mantiveram sob domínio austríaco. Mas como a Itália, naquele momento, estava numa situação mais conflituosa com os países da Entente, então a Itália se juntou ali ao Império Austríaco e ao Império Alemão. No entanto, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, os países da Entente, Inglaterra, França e Rússia, começaram a conversar com o governo italiano, forçando, de certa forma, ou melhor,
pressionando o governo italiano a mudar de lado. E o interessante é que a guerra começou em 1914 e um ano depois dela ter começado, a Itália mudou de lado, saiu do grupo da Tríplice Aliança e foi para o grupo da chamada Tríplice Entente. Tá? Sob que promessa? Promessa de que as regiões sob domínio austríaco seriam devolvidas para a Itália e que a Itália, que também era desejosa de ter colônias na África, como a Abissínia, hoje Etiópia, né, seriam dadas para a Itália ao final da guerra. Mas acontece que a guerra acabou, França e Inglaterra, se considerando as vencedoras, apartaram, por exemplo, a Itália de muitas determinações. Então, os italianos saíram da Primeira Guerra Mundial junto dos vencedores, mas se sentindo derrotados. Isso contribuiu, dali a pouco, para a eclosão do chamado fascismo na Itália. Tá bom? Então, é por aí que os diversos interesses bem particulares vão entrar em atrito uns contra os outros, e tudo isso aí, essa disputa imperialista, é o que a gente pode chamar de como sendo quase que não certo. A gente pode dizer que essas disputas imperialistas, elas foram, em seu conjunto, a grande causa, portanto, da Primeira Guerra Mundial. Agora saiu, né? E aqui mais ilustração para vocês. Eu estou mostrando aqui para vocês 2 soldados com máscara para se proteger de gás, e o cavalo também. E cachorros também usavam máscaras, porque essa guerra foi uma guerra diferente das demais guerras daquele contexto, porque novos armamentos tecnológicos estavam sendo usados, né? Então metralhadoras, submarinos, máscaras, porque estava acontecendo uma guerra também química, tá? O tanque de guerra. Então foi uma guerra tecnológica, né? Considerando os padrões daquela época. Essa imagem é uma referência a uma figura folclórica nos Estados Unidos que é o chamado Tio Sam. Tio Sam é uma figura que é muito utilizada até hoje quando alguém quer fazer uma referência ao imperialismo norte-americano. E a pergunta que a gente faz nesse momento é: qual foi a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial? A gente precisa saber que a posição adotada pelos Estados Unidos no contexto da Primeira Guerra Mundial foi de neutralidade. Mas essa neutralidade ela precisou ser quebrada. E o pretexto usado para que essa neutralidade fosse quebrada foi quando alguns navios importantes dos Estados Unidos começaram a ser torpedeados por submarinos alemães e, de certa forma, a própria população dos Estados Unidos começou a pressionar o governo para o governo entrar na guerra, para o governo entrar no conflito. Mas o que está além disso é o seguinte: os países da Tríplice Entente, eles foram financiados pelos Estados Unidos. E chega um momento da guerra em que a guerra avançando, a França ficou imobilizada. A Itália também não podia fazer muita coisa. Então a Inglaterra ficou, melhor dizendo, a França foi imobilizada, é isso mesmo, no primeiro momento da guerra. Eu falei que a Itália não tinha muita força. Aí você pode pensar, mas a Itália não era da Tríplice Aliança? Mas lembre-se que quando a guerra começou, um ano depois, a Itália mudou de lado, ela foi para o lado da Entente. Então, a Itália não conseguia ir muito longe. A França foi imobilizada. A Rússia teve que sair da guerra para fazer a sua revolução de 1917, a sua revolução comunista, bolchevique. Então só a Inglaterra ficava segurando as pontas. Então, os Estados Unidos, por uma questão de defender seus investimentos nos países da Entente, eles se viram obrigados a entrar na guerra. Então aquela neutralidade apregoada no início da guerra cai por terra, os Estados Unidos entram na guerra, eles precisavam salvaguardar seus investimentos, e quando eles entraram na guerra em 1917, no ano seguinte a guerra chegou ao fim. Então vitória aí dos Estados Unidos, que entraram na guerra na condição de quarta potência mundial, e quando a guerra acabou, eles já estavam na posição de primeira potência mundial. E a gente sabe que entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos viveram o chamado sonho americano, o American Way, né? O American Way of Life, o sonho americano. Imagine a Europa arrasada pela Primeira Guerra Mundial, sua agricultura parcialmente destruída, seu parque industrial parcialmente destruído.
os governos tendo que arcar com onerosos custos em função dos mutilados da guerra, em função dos sobreviventes que precisavam de ajuda do Estado. E assim, portanto, a agricultura norte-americana, a indústria norte-americana se tornaram grandes abastecedoras dessa grande demanda por tudo que você imaginar que a Europa precisava para se reconstruir. Mas isso levou um período de aproximadamente 10 anos de grande prosperidade para os Estados Unidos, porque em 29 veio a crise do capitalismo, e a gente pode explicar essa crise em parte porque a Europa, depois de 10 anos de guerra, começou a se reconstruir, então a demanda por produtos norte-americanos diminuiu, a produção dos Estados Unidos continuava a todo vapor, não havia mais consumo para toda a produção, então ocorre aí o que a gente pode chamar de crise de superprodução, tá? E dessa maneira, o capitalismo sofreu um grande revés no finalzinho dos anos 20 e ali o comecinho dos anos 30. O Brasil foi à Primeira Guerra Mundial? Foi, mas não enviando um efetivo militar como enviou mais tarde na Segunda Guerra Mundial, cerca de 25 mil soldados. Então, nessa Primeira Guerra, o Brasil enviou alguns pouquíssimos militares, pouquíssimos, para fazer mais reconhecimento e proteção, por exemplo, de áreas no Atlântico. A gente teve médicos, a gente teve enfermeiros, a gente teve medicamentos e matéria-prima, de um modo geral, que era necessária para aquele conflito. Tá? E a gente sabe que uma guerra é sempre trágica. Quem mais perde numa guerra somos nós, seres humanos. Então, o quantitativo de gente morta foi enorme. As que não morreram ficaram com sequelas, fossem físicas, né, fossem psicológicas. Houve um aumento dos custos, como eu já falei, né, dos estados que tinham que investir na reconstrução da economia e no bem-estar das pessoas. E depois de uma guerra, então, quem geralmente vence é que determina as regras dali para frente. E França e Inglaterra determinaram que a Rússia, como saiu da guerra para fazer a sua revolução, não teria muitos direitos. A gente sabe também que foram feitos uma série de tratados como Saint-Germain para a Áustria, Trianon para a Hungria, Sèvres e Lausanne para a Turquia, Neuilly para a Bulgária. Mas o mais famoso de todos esses tratados foi aquele imposto pela França e pela Inglaterra à Alemanha, que foi o Tratado de Versalhes, que é um tratado considerado um tratado muito pesado para a Alemanha. Muitos até dizem que foi desproporcional à realidade da guerra. A Alemanha teve que desmontar toda a sua força militar, destruindo sua máquina de guerra, né? Afundando navios de guerra, destruindo aviões, destruindo submarinos. O exército alemão foi reduzido a 100 mil soldados, que deveriam ser voluntários, não havia mais a possibilidade de um recrutamento forçado. A Alemanha teve que ceder regiões suas para que os aliados, principalmente franceses, pudessem explorar minérios. E assim, dessa maneira, a humilhação foi muito grande, sem falar de uma pesada indenização em dólares que os alemães tiveram que pagar para a França e para a Inglaterra. Então, tudo isso aí gerou um sentimento de ódio, gerou um sentimento ultranacionalismo que vai se refletir dali a pouquinho no nazismo. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, tá bom? Então, por enquanto, a gente fica aqui na parte teórica de conteúdo, aí a gente vai agora entrar nas questões, vocês podem acompanhar aí. Temos uma primeira questão que diz assim: os Estados Unidos da América, quanto à participação na Primeira Guerra Mundial, mantiveram-se em posição de neutralidade até 17? Sim. Quando desequilibraram o conflito a favor de quem? Dos aliados. Tá vendo o que eu disse ainda há pouco? Essa referência aqui a aliados são os aliados da Tríplice Entente, não aliados da aliança. Então, letra A já é a resposta verdadeira da questão. Letra B, interessados na manutenção do conflito? Não, os Estados Unidos não queriam a manutenção. Letra C, tiveram sua entrada efetiva nos campos de batalha em 17 após a invasão de Pearl Harbor? Não, Pearl Harbor, gente,
é uma base militar norte-americana no Havaí que foi invadida pelos japoneses, atacada, bombardeada pelos japoneses, mas no contexto da Segunda Guerra Mundial. Envolveram-se, sobretudo, pelas expectativas dos prováveis ganhos decorrentes das transações financeiras com o mercado da Rússia? Não. A Rússia saiu da guerra para fazer a sua revolução. Não havia possibilidade dos Estados Unidos quererem ganhar em cima do que estava acontecendo na Rússia? Letra E. Fizeram uso de armas de grande poder destrutivo, como arma nuclear? Não, porque isso aí é somente no contexto da Segunda Guerra Mundial. Segunda questão. A Primeira Grande Guerra Mundial foi um conflito de largas proporções e consequências desastrosas para a Europa e para o mundo, tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista material. Pode-se afirmar sobre este acontecimento histórico que a Inglaterra e a França estavam mais avançadas tecnologicamente do que a Alemanha? Não, né? Como eu havia dito anteriormente, a Inglaterra dizendo que sua marinha era necessidade, a da Alemanha era luxo. Letra B. As colônias não contribuíram para o esforço de guerra? Claro que contribui, né? Até mesmo fornecendo matéria-prima. A Alemanha assumiu o pagamento pelos danos causados pela guerra em termos razoáveis e recíprocos? Não. Não houve reciprocidade. A França e a Inglaterra impuseram as regras à Alemanha e a Alemanha não teve direito de impor regra nenhuma para a França e para a Inglaterra. D. Após a guerra, o centro dinâmico do capitalismo continuou sendo a Europa? Não. Passou a ser os Estados Unidos. Letra E. As causas econômicas fundamentais da Primeira Guerra Mundial foram a busca agressiva por novos mercados e o crescimento da Alemanha? Sim. Letra E. Terceira questão. Vejam que essa terceira questão, ela tem uma charge que está fazendo uma referência ao Tratado de Versalhes, aqui, ó, né? E a festa de Hitler, né? Vejam que a charge mostra Hitler saindo do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes está em forma de um tubo, de um cilindro, e Hitler saindo dele. Então, o que essa charge quer dizer para a gente é que o nazismo, ele é consequência das imposições duras e humilhantes do Tratado de Versalhes. Pelo menos é esse o conteúdo que a gente consegue interpretar nessa imagem. Então, a charge estabelece uma relação entre a humilhação da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial e a ascensão do nazismo. Ok. O grande poderio bélico da Alemanha e suas conquistas durante a Primeira Guerra Mundial, não, porque o Tratado de Versalhes é pós-Primeira Guerra, então não pode ser uma charge que faça referência ao desenvolvimento da guerra, e sim ao pós. Letra C. A derrocada da Alemanha nazista, não, porque o nazismo ainda está em ascensão naquele momento. A paz sem vencedores da Segunda Guerra, não, porque Versalhes é uma referência à Primeira Guerra e não à Segunda. Letra E. O auge do Império Alemão após a guerra, não. Guerra franco-prussiana, não. Essa guerra franco-prussiana não é no século XX, é no século XIX. É quando a Prússia de Otto von Bismarck guerreia contra a França de Louis Bonaparte naquele processo de unificação. Tá bom? Quarta questão, leia o excerto a seguir. Em resumo, a catástrofe humana desencadeada pela Segunda Guerra Mundial é quase certamente a maior na história humana. O aspecto não menos importante dessa catástrofe é que a humanidade aprendeu a viver em um mundo em que a matança, a tortura e o exílio em massa se tornaram experiências do dia a dia que não mais notamos. A Primeira Guerra Mundial não resolveu nada. As esperanças que gerou de um mundo pacífico e democrático de Estados-nação sob a Liga das Nações, de um retorno à economia mundial de 13, mesmo entre os que saudaram a Revolução Russa, de capitalismo mundial derrubado dentro de anos ou meses por um levante dos oprimidos, logo foram frustradas. Olha, eu vou voltar aqui para falar um pouquinho disso aqui, ó. Quando ele diz assim, a primeira Guerra Mundial não resolveu nada. As esperanças que gerou de um mundo pacífico e democrático de Estados-nação sob a Liga das Nações. O que foi essa Liga das Nações? Foi uma organização supranacional que foi criada após a Primeira Guerra Mundial para tentar intermediar conflitos e impedir que novas guerras acontecessem. É uma espécie de ONU pós-Primeira Guerra Mundial, porque a ONU ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Então essa Liga das Nações, na verdade, ela já nasceu falida, porque alguns países, depois da Primeira Guerra Mundial, foram proibidos de participar dela. Então não havia possibilidade de importantes países que não faziam parte da Liga das Nações, né,
Não havia possibilidade dessa liga sem tais países conseguir impedir novos conflitos. Nem a ONU impede novos conflitos depois da Segunda Guerra Mundial. Então, após esses episódios, algumas potências europeias perderam as rédeas de seus domínios imperialistas. Erich Hobsbawm. Ao compararmos as consequências da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, conclui-se que os dois conflitos, letra A, deixaram a Europa enfraquecida economicamente, claro, uma guerra enfraquece países. Criando condições para a independência das colônias na África e na Ásia, sem dúvida. Então, quando as potências estavam brigando entre si, as colônias elas tinham a vantagem, nesse momento, de poderem lutar pela sua independência, já que suas colônias, suas metrópoles estavam arrasadas pela guerra. Né? Então, letra A. Mantiveram o mapa europeu inalterado? Não, as duas guerras não mantiveram o mapa da Europa inalterado. Encerraram na história os movimentos nacionalistas? Não, até hoje temos nacionalismo pelo mundo, né? Mostraram ao mundo a importância da criação de um órgão para manter a paz, como foi o caso da Liga das Nações, que não foi eficaz. Aqui está dizendo que foi eficaz. Construíram uma ideologia de um mundo multipolar, desde o início do século XX até os tempos atuais. Não, essa ideia de multipolaridade, ela é própria mais do pós-Guerra Fria, né? Se bem que hoje essa multipolaridade ela já é questionada. E por fim, a quinta questão, a gente vê aqui um homem representando, por exemplo, o colonizador. Vejam que existem aqui negros, né? Uma referência aí, digamos, pelo contexto dos acontecimentos ao período do neocolonialismo, né? De domínio do europeu sobre povos não europeus. E veja que daqui a pouco esse homem está levando a riqueza, né? E deixando para trás morte, desgraça, como por exemplo, esse crânio aqui está representando essa situação de guerra e de exploração, né, de outras terras pelos europeus. Aí diz assim, ó, a caricatura acima retrata uma das experiências mais terríveis que o imperialismo produziu, ocorrido na África durante o final do século XIX, e esta experiência. Que experiência é essa? É o do neocolonialismo. É aquele período em que aquelas teses cientificistas como o darwinismo social dizia que o europeu descaradamente era superior ao negro, ao não europeu, e que era uma questão de honra, era um fardo do homem branco, essa missão do europeu, deixar o conforto da civilização na Europa e ir para partes recônditas do planeta como a África, na tentativa de tornar seres selvagens, seres civilizados, né? Então esta experiência aí, letra A, permitiu às potências imperialistas estabelecer um acordo para a padronização dos métodos de exploração do continente durante a Conferência de Berlim? Não. Eu já falei da Conferência de Berlim, aquela tentativa liderada por Otto von Bismarck de criar um padrão para que as potências capitalistas exercessem na dominação sobre o continente africano, mas esse padrão ele não foi atingido. A letra A está dizendo que foi, então ela não está correta. Colocou em dúvida determinadas teorias tidas como científicas muito populares na época, por exemplo, o darwinismo social, além de negar totalmente as justificativas ideológicas que revestiam a conquista de colônias em um dever moral. Não, os europeus não escondiam essa teoria cientificista. O europeu se colocava como modelo a ser seguido, como superior ao não europeu. E eles se davam essa missão civilizadora, que é o chamado fardo do homem branco, né? Então não procede. Letra C. Esse episódio na África, essas disputas imperialistas, a exploração do povo africano, revelou-se um desastre? Sim. Na medida em que teve como principal consequência o agravamento, o acirramento das rivalidades entre as principais potências? Sim, letra C. Entre as principais potências imperialistas, de forma a levar a Europa à Primeira Guerra Mundial? Perfeito, né? Letra D. Provocou reações contrárias generalizadas por parte das potências imperialistas mais antigas, a Inglaterra e a França, que colocaram-se completamente contra a formação de um império colonial pela Alemanha? Não, né? Elas também participaram da formação de um império colonial para si. Resultou na maior rebelião contra o neocolonialismo ocorrida contra a formação de um império colonial pela Alemanha? Não, tá meio truncado isso aí, mas vê, resultou na maior rebelião contra o neocolonialismo
Não, durante esse período do colonialismo, não. O resultado do que houve aí foi a eclosão da Primeira Guerra Mundial. A gente vai ter uma das maiores manifestações contra o colonialismo pós-Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a Conferência de Bandung, por volta de 1956, na Indonésia, fez com que países africanos e asiáticos se reunissem e lutassem pela alta determinação dos povos, contra o racismo. Então se dá isso aí no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Resultou na maior rebelião contra o neocolonialismo ocorrido na África, quando centenas de milhares de nativos cipaios. Já está errado. Porque essa revolta de cipaios não é na África, é na Índia. Foi uma revolta de soldados nacionalistas indianos contra o domínio inglês. Então aqui nessa questão, nessa letra E, está dizendo que essa revolta se deu no continente africano, não procede, então já está descartado, tá bom? Isso aqui é um trechinho que está sobrando da questão, mas não vai influir em nada. É isso aí, meus queridos. Espero ter ajudado vocês nessa pré-aula, tá? Aprofundem o conteúdo, resolvam questões e qualquer coisa estaremos à sua disposição. Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.